Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ciuf aqui do Aurora Med. Hoje eu vou conversar sobre dispositivos inalatórios com vocês. Talvez das aulas teóricas a mais prática das aulas que teremos aqui no Aurora Med. Então hoje o meu assunto com vocês é conversar sobre dispositivos inalatórios. E aí vocês me perguntam, Ciuf, é necessário de fato a gente conversar sobre dispositivos inalatórios? O erro do seu paciente asmático pode estar aí. Ele pode estar exacerbando cada vez mais e você dando cada vez mais medicamento e ele não sabe utilizar aquele dispositivo inalatório, mesmo que pode acontecer no contexto da DPOC. Aqui só tem um probleminha. Aqui é a área que o não pneumologista se sente mais desconfortável, porque normalmente isso aqui é terceirizado ou para uma enfermeira especialista em terapia inalatória ou para o pós-consulta ou mesmo para o pneumologista. Por quê? Porque os nomes são muito difíceis. Entre nome de medicamento e dispositivo inalatório, eu tenho mais de 250 combinações e é claro que eu não sei todas também, eventualmente a gente precisa consultar. Mas mais que consultar, eu preciso saber qual o medicamento adequado para o meu paciente, qual cenário clínico eu estou tratando e qual dispositivo mais adequado para o paciente. Afinal de contas, tem alguns dispositivos que dependem da respiração, do acoplamento mão-respiração do meu paciente, de prensa bucal. Então, não é por simplesmente eu dar um remédio via oral para o meu paciente e falar, toma de 2 em 2. Aí o paciente vai falar, não consigo tomar via oral. Tudo bem, amassa e põe pela sonda. Não, aqui não é bem assim. Aqui o medicamento é inalatório, tá? Então, só para trazer para vocês aí isso, vou falar um pouquinho. Introdução, claro, eu vou explicar por que a gente utiliza a via inalatória. Depois eu vou trazer talvez o dispositivo mais difundido no mundo, que é o dispositivo de aerossol dosimetrado, que a gente chama de PMDI, com ou sem espaçador. Depois o dispositivo de pó seco inalado, que é o que a gente chama de DPI, que é o Dry Powder Inhaler. Depois eu vou falar sobre a névoa, tá? Que é o dispositivo SMI. E depois, talvez a parte principal do nosso bate-papo, essa daqui. Por que a gente escolhe um dispositivo e não escolhe outro? Porque é barato? Porque é gratuito? Porque é disponível? Não, eu preciso saber a escolha do meu paciente e o dispositivo mais adequado para aquele meu paciente. Tudo certo? Então vamos para frente. Por que a gente deve utilizar a via inalatória? Primeiro, possibilita o uso de doses menores. Então eu não preciso utilizar da ordem de 40 miligramas de prednisona, eu posso utilizar na ordem dos microgramas de algum corticoide inalatório. Ah, mas vai ter uma absorção sistêmica. Beleza, mas é muito menor. Eu tenho início de ação diretamente onde eu preciso. Eu não preciso tomar uma medicação via oral, passa pela primeira passagem hepática e depois vai para a via inalatória. Então vai ter um início de ação rápido, no lugar que eu quero, e o efeito com uma dose bem menor do que seria a dose sistêmica. E por isso eu passo a ter menos efeitos adversos. Só que qual é o grande problema aqui? Depende de uma técnica adequada, depende de um uso adequado por parte do meu paciente. E entre medicamento e dispositivo, eu tenho uma combinação de mais de 250 a 300 combinações. Por isso, normalmente o clínico tende a terceirizar aqui para o pneumologista, mas eu quero que vocês sejam quase especialistas, principalmente em 3, 4 tipos aí de dispositivo inalatório, pelo menos para você iniciar o tratamento do seu paciente que foi de alta no pronto-socorro e não deixar ele sem um broncodilatador, sem um corticoide inalatório, se for o caso. Tá bom? Primeiro dispositivo inalatório da história foi esse camarada aqui. Foi o Medinhaler. Foi o Medinhaler, tá? E aqui eles tinham uma combinação de isoproterenol com epinefrina. Eu tinha o Medinhaler ISO, que é com isoproterenol, e o Medinhaler EPI, que é o Medinhaler com epinefrina. Naquela época eles já sabiam que se eu fizer o agonismo de receptor beta 2 na via aérea, o que vai acontecer? Broncodilatação. Então aqui o principal deles. Então a filha do senhor que inventou esse dispositivo inalatório, ela falou, pai, por que a gente não pode utilizar puxando alguma coisa? Ela já sabia que tinham alguns cigarros medicinais que supostamente tratavam a asma. Isso a gente sabe que não é uma verdade, muito embora essa história esteja se repetindo atualmente com cigarros eletrônicos, a gente sabe que isso é uma grande inverdade. E aí eles inventaram o pré-micronizado Medinhaler, tanto com isoproterenol e também com epinefrina. Tudo jóia? Aí é o principal e o primeiro da história. Só que agora eu vou falar para vocês desse dispositivo aqui. O dispositivo chamado de dispositivo
PMDI, que é o Pressure Mattered Dose Inhaler, que é o dispositivo de aerossol pressurizado dosimetrado, que a gente chama de PMDI, tá bom? São dispositivos de pequenas dimensões que ele já vem pressurizado, eles liberam uma dose fixa de um fármaco, 1, 2, por enquanto até 2, eu não tenho 3 medicamentos no mesmo aqui. E eles têm um propelente através de uma dose calibrada. Então deixa eu ir mostrando para vocês, tá? Só para deixar claro, aqui eu tenho uma coisinha chamada canister, aqui dentro eu vou ter a minha medicação pressurizada, certo? Então aqui dentro vai estar minha medicação pressurizada, aí eu vou encaixar no corpo do dispositivo, e aí sempre que eu espirrar vai fazer isso aqui, ó. Vai sair esse pozinho, tá certo? Ele vai deixar fechado aqui. Então veja que eu dependo de um adequado acoplamento entre mão e respiração do meu paciente, senão não tem condição de eu prescrever esse dispositivo, que é o dispositivo PMDI. Tá bom? Ah, mas é o dispositivo mais utilizado? Você falou sim, é o mais utilizado, sobretudo no nosso país. Esse dispositivo é disponível na farmácia popular na forma de um corticoide inalatório, que é a beclometasona, o nome comercial é Iclenil, e também medicamento de resgate. Hoje o resgate não é a via de escolha, é a via alternativa, com beta-2 de curta ação, que é o salbutamol, que é um SAM, é disponível 100 microgramas, que é o Aerolin. Tá bom? Então eu tenho esses dois disponíveis aí na farmácia popular, só entregar uma dupla via carbonada para o seu paciente, que o seu paciente consegue nas farmácias que são vinculadas ao programa da farmácia popular. Como a gente utiliza os dispositivos PMDI? Primeira coisa, eu vou aquecer a embalagem a minha temperatura corporal. Eu sei que o slide vai ficar um pouco pequeno, mas eu prefiro que vocês vejam a gente utilizando aqui o dispositivo. Primeira coisa, eu vou aquecer o dispositivo na embalagem corporal. Segunda coisa, na posição vertical, eu vou retirar a tampa do dispositivo e vou agitar a embalagem. 5, 10 vezes está tudo certo. Segundo passo, coloco a embalagem na posição vertical em forma de L, com o indicador na parte superior e o dedo polegar na parte inferior. Então, dessa maneira, que é a adequada orientação. Eu vou inclinar ligeiramente a cabeça para trás para diminuir o ângulo reto entre a orofaringe e a traqueia. Eu vou efetuar uma expiração lenta, colocar o bucal na boca ou 5 centímetros distal. Eu preciso lembrar vocês que isso daqui vai sair com jato que começa a 100 km por hora. Então eu vou iniciar uma expiração lenta, ó. Efetuei uma expiração lenta, coloquei o bucal na boca, fecho os lábios, língua por baixo do bucal, e aí eu vou fazer o quê? Começar a inspirar lentamente e vou ativar, ó. Fazer dessa maneira. Respirei bem fundo, continuo inspirando lentamente. Aqui não vai ser, ó, loucamente. Eu vou respirar lentamente porque ele vai fazer um aerossol, certo? E a ideia é que esse aerossol chegue lá na via aérea distal, tá bom? Puxou bem fundo, alcançou a capacidade pulmonar total. Vou fazer assim, ó. Conto até 10, claro, sem falar, né? Eu vou pensar em 10 segundos aí para pacientes adultos. Terminou, solte o ar devagarzinho e revise sempre a técnica inalatória do seu paciente. Fulano, está acompanhando com asma comigo. Tudo bem, traz o dispositivo inalatório na próxima consulta que a gente quer ver você utilizando. Ah, doutor, está duvidando de mim? Não, a gente só quer conferir se a técnica inalatória tá adequada ou se está inadequada. Quais são as recomendações importantes? Se tiver prescrito mais de um puff, é o seguinte, tem muito paciente que faz assim, ó. Utiliza os dois direto. Não, não é para utilizar os dois puffs diretamente, é para utilizar um, espera 30 segundos, eu prefiro 1 minuto, e aí ele faz a nova inalação. Após uma inalação lenta e profunda, realizar uma apneia de 10 segundos, de modo a facilitar a deposição por sedimentação das partículas que estão a nível de via aérea distal. Então precisa segurar o ar por 10 segundos, claro, se o paciente conseguir. Não esquecer de lavar a cavidade bucal se eu tiver feito uso do corticoide inalatório. Então usou corticoide inalatório, precisa fazer higiene oral também, tá certo? Então precisa fazer higiene oral sempre que estiver indicado. Alguns dispositivos têm indicador de dose, outros têm apenas referência do número total, que pode dificultar quando eu sei se ele está para acabar ou não. Então aqui eu não sei se o dispositivo está para acabar, porque esse daqui é um que não tem. Antes de começar, eu acabei de comprar o dispositivo, montei. Tem um jato forte? Tudo bem, começa a utilizar. Senão não começa
a utilizar. Eu vou limpar o suporte e a tampa. Eu não vou limpar, não vou colocar na água o canister, que é esse dispositivo aqui. Tudo bem? Então esse é o nosso dispositivo PMDI. Uma coisa que os pacientes comumente esquecem é isso aqui, é de agitar na posição vertical. Tudo certo? Então esse é o nosso dispositivo PMDI. Então, aqui está o dispositivo PMDI. Esse dispositivo, para pacientes que não têm inalação consciente ou para pacientes da faixa etária pediátrica, ele pode ser utilizado com a ajuda desse colega aqui. Esse colega aqui é chamado de câmara expansora ou espaçador. E aqui é o seguinte, o paciente vai colocar o dispositivo PMDI em uma das extremidades do espaçador e vai utilizar o dispositivo na outra extremidade, ou colocando diretamente a boca no bucal, ou então por intermédio de uma máscara que o paciente também vai acoplar aqui. Então esse é o dispositivo PMDI com espaçador. E aí é o seguinte, o paciente vai aplicar a medicação aqui dentro do dispositivo e vai colocar a máscara totalmente cobrindo nariz e boca, ou eventualmente vai puxar diretamente no bucal, tá bom? Um dos problemas é que alguns pacientes não têm essa adequada coordenação entre respiração e o acionamento do dispositivo, e a gente precisa transpor essa dificuldade. Então, a partir do momento que eu aciono a medicação, ela fica toda aqui dentro, uma parcela já até sai aqui, por isso que eu preciso acionar quando tiver, de fato, com o meu paciente aqui. E essas são as câmaras expansoras, né? Só tenho que tomar cuidado que dentro da câmara expansora eu tenho uma força aqui, eu tenho todo um campo elétrico, e aí eu não posso esfregar a parte de dentro do meu espaçador. Se eu for lavar, eu vou lavar uma vez a cada 7 dias com sabonete neutro aí, tá bom? Técnica de inalação de PMDI com câmara expansora. Tem os seguintes passos. O doente vai estar de pé, ou sentado, ou semi-sentado. Eu vou aquecer o PMDI. Todas aquelas orientações do PMDI estão todas certas. Vou retirar a tampa, agitar por 5 segundos e já vou colocar diretamente. Coloquei o PMDI na posição vertical em forma de L, eu vou adaptar a câmara expansora. Colocou o bucal da câmara entre os dentes, ou eventualmente a máscara, eu vou ativar o PMDI no final da expiração do meu paciente. Então, ó, solta todo o ar. Soltou todo o ar, eu vou acionar o dispositivo, a clássica bombinha, que nós vamos chamar de PMDI, vou fazer uma inspiração lenta e profunda até a capacidade pulmonar total, segura por 10 segundos. Só que eu tenho a técnica também das múltiplas inspirações, aí o paciente vai fazer 5 a 10 ciclos respiratórios no dispositivo, tá bem? Esse é o dispositivo PMDI com o espaçador. Então, em vez de uma única respiração, o paciente pode utilizar múltiplas inspirações profundas aí. Vai realizar pelo menos 5 ciclos respiratórios. Aí está o dispositivo PMDI junto com a câmara expansora, aqui no caso sem a máscara, aqui mostrando para vocês o dispositivo com a máscara. Então esse é o dispositivo PMDI, que é o aerossol dosimetrado. Tá certo? Então é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Agora a gente começa a migrar para um dispositivo que eu preciso ter uma pressão inspiratória boa e que o meu paciente precise conseguir puxar esse dispositivo, que ele tenha uma prensa bucal adequada. São os dispositivos de pó seco inalado, eles são melhores, são mais disponíveis aí hoje em dia, então são todos esses daqui. O problema é que eu tenho vários tipos, eu não tenho um só. Tenho vários. Muitos de vocês conhecem alguns pelo nome comercial, mas são todos de pó seco inalado, tá bom? A maioria deles vem sob a forma micronizada, com partículas maiores de dimensão, e os transportadores que eles vão evitar a agregação e aumentar o fluxo, ajudando na dispersão. Afinal de contas, eu preciso que eles cheguem lá na minha via aérea distal. Em geral, aqui a lactose é o transportador mais utilizado, mas tem alguns que não têm lactose, tá certo? São pequenos, alguns deles, né? Alguns são maiores, discretos e fáceis de transportar. Vamos começar por esse daqui. Vamos começar pelo Discos. O nome comercial mais conhecido dele é o Ceretide, certo? Como eu vou utilizar o Discos? Eu vou colocar o polegar na reentrância e deslizar. Pá, você vai ouvir um clique. A partir do momento em que você ouviu esse clique, você vai fazer o que como próximo passo? Dá uma olhada aqui comigo. Eu vou empurrar a paleta até ouvir um outro clique. Ouvi outro clique. Aí eu vou expirar. Aí eu vou cerrar os lábios no bucal aqui do meu dispositivo, do dispositivo Discos.
Vou puxar bem fundo e vou segurar a inspiração profunda por 5 a 10 segundos. Terminou de utilizar o dispositivo, eu vou fazer o quê? Eu vou esconder o bucal e vou começar novamente. Vale lembrar que aqui tem um número de inalações que tem no meu dispositivo. Normalmente ele é uma combinação de um corticoide inalatório com beta-2 agonista de longa ação. Notas importantes aqui. Eu rodei a paleta, eu carrego uma dose. Então não vai rodar se não for utilizar. Nas últimas 5 doses, vai aparecer uma janelinha vermelha aqui nesse lugar. Significa que está acabando. O paciente aqui precisa puxar o ar com força. Se você tem dúvida da pressão inspiratória do seu paciente ou sente que ele não está muito bem, eu não posso utilizar o dispositivo discos. O dispositivo talvez de pó seco inalado mais disponível e mais conhecido por todos vocês é esse daí, é o dispositivo Aerocaps. O dispositivo Aerocaps, classicamente, ele pode vir uma combinação com corticoide inalatório com beta-2 de longa, que é o chamado Alenia, né, que é o formoterol com budesonida, mas pode ter também só a budesonida e pode ter também só o formoterol, que são o Fluir e o Buzonide, respectivamente. Como eu vou utilizar o formoterol? Esse aqui é um dos que mais dá dúvida aí na beira do leito e é um dos que eu mais preciso saber orientar o meu paciente, sobretudo aqueles asmáticos primo-diagnosticados ali, que foram com uma crise asmática no pronto-socorro. Talvez seja o dispositivo ideal para você dar alta para o seu paciente. Primeira coisa, retiro a tampa. Segunda coisa, eu vou abrir ele no sentido da seta. Próximo passo, vou pegar uma cápsula dele e vou colocar aqui dentro. Veja só que quando eu aperto esse botãozinho azul, ele tem algumas garrinhas que vão lá e vão furar a cápsula. Então fechei, furo a cápsula, aperto algumas vezes as pastilhas para perfurar a cápsula e eu vou fazer o quê? Segurou com as duas mãos, solta o ar bem fundo, faz uma inspiração profunda e aí eu vou acoplar o bucal com os meus lábios. Aí eu vou fazer dessa maneira. Puxo bem fundo o ar e forte. Aqui precisa ser fundo e forte, tá? Seguro por 10 segundos da mesma maneira. Terminou? Dá uma checada. A cápsula não tem mais nada, não tem nenhum pozinho. Você fez uma inalação adequada, joga a cápsula fora, guarda o seu dispositivo e faça a sua higiene oral. Ah, tem pó na cápsula ainda. Repete a fase inalatória. Tudo bem? Tudo certo? Esse aqui é um dispositivo que vocês precisam saber orientar, sobretudo para pacientes que vão de alta aí. Notas importantes, eu nunca devo ingerir a cápsula. E eu vou armazenar as cápsulas no local indicado pelo fabricante, eu não vou andar por aí com as cápsulas. Mais disponível aqui é beta-2 de longa com corticoide inalatório, mas eu tenho também só corticoide inalatório e tenho também só beta-2 de longa. Vamos partir para o nosso terceiro dispositivo inalatório aqui. Esse dispositivo inalatório é o dispositivo Ellipta. No nosso caso aqui, o dispositivo já acabou com o número de medicações, por isso que ele fica vermelho aqui. Só que quando ele não está vermelho, ele começa normalmente com 30 doses, tem 14, tem 30 doses. Toda vez que eu abro e fecho, ele diminui o número aqui, ou seja, eu perco uma dose usando ou não usando, tá bom? Então eu vou segurar o inalador longe da boca. Vou expirar confortavelmente, fazer uma expiração profunda, só que eu não vou expirar dentro do inalador. Depois, eu vou colocar os lábios aqui no bucal do dispositivo, firmemente ao redor. Eu não vou bloquear esse dispositivo de ventilação aqui, ó. Então aqui veja, tem um dispositivo de ventilação. Eu não vou bloquear isso aqui. Vou colocar a boca lá. Puxei bem fundo, a boca no bucal, claro, puxei bem fundo, faço uma inspiração longa, constante e profunda. Seguro essa inspiração por pelo menos 5 segundos e aí eu removo o dispositivo da boca, fecho ele e expiro lento e suavemente. Notas importantes sobre o dispositivo Ellipta. Se abriu e fechou, você perde a dose. E você perde a dose também, só que eu não posso incliná-lo para baixo. Tá certo? Não é possível em uma mesma inalação ocorrer o uso de dose dupla ou dose extra. Eu vou utilizar uma e se for indicada uma segunda dose, eu vou utilizá-la. Eu tenho outros dispositivos de pó seco inalado que eu não vou apresentar aqui, que o uso é bastante semelhante ao uso dos demais dispositivos. Então esse dispositivo aqui é extremamente semelhante. CMD Haller, tem outros dispositivos que são muito semelhantes ao dispositivo qual? Dispositivo Aerocaps. Então coloco a cápsula aqui,
furo a capsulinha e depois eu faço uso. Da mesma maneira que esse dispositivo é muito semelhante a qual dispositivo? Ao dispositivo tanto discos quanto elipta, tá bom? São dispositivos de pó seco inalado, mas os principais dispositivos DPI são os dispositivos discos lá no fim, dispositivo aerocaps, dispositivo discos mais difundido com ceretide, que é uma combinação de um beta-2 de longa com corticoide inalatório, dispositivo aerocaps, que é classicamente utilizado pelo Alenia, né? O Alenia é uma combinação de corticoide inalatório com beta-2 de longa também. E aqui o dispositivo elipta, que vem ganhando bastante força aí, que eu tenho tanto um antimuscarínico de longa ação, que é o meclidínio, quanto uma combinação de dois broncodilatadores, que é o anoro, e uma combinação de um corticoide inalatório com um beta-2 de longa ação, que é o Reuvar. Tudo bem? Então esses são os 3 dispositivos de pó seco aí que eu queria apresentar para vocês. Esse é o último dos dispositivos, que é o dispositivo que a gente chama de Soft Mist Inhaler, que é o dispositivo de névoa suave, e uma das empresas que patenteou o dispositivo, e ele tem essa patente ainda, é o dispositivo chamado de dispositivo Respimat. O que ele é? É um dispositivo que faz uma névoa suave, o próprio nome já diz, vou acionar uma névoa aqui para vocês verem. Saiu aí direitinho, né? Vou pôr em cima da minha camiseta aqui para vocês verem que sai de fato uma névoa. Deu para vocês verem aí agora. É o único dispositivo no Brasil disponível, é o Respimat. Ele tem a forma de um cilindro, constituído pelo bucal na parte superior com uma tampa móvel, mas fixa o inalador. Não perde, tá? Não perde. Na parte lateral tem o indicador de dose. Então aqui eu tenho um indicador de dose, que se traduz numa vantagem aqui para esse dispositivo. Solução para nebulização vai estar armazenada no interior do cartucho, e cada cartucho contém 60 ou 120 doses. Para gerar a nuvem aqui de aerossol, ele utiliza energia mecânica gerada através de um sistema de mola aqui nele acoplado. Como eu vou utilizar o dispositivo SMI? Antes da primeira utilização, eu vou seguir os seguintes passos. Vamos lá. Com a tampa na posição fechada, eu vou pressionar o botão de segurança e puxar uma base transparente. Então, antes disso, puxa essa base transparente. O cartucho ele deve ser pressionado contra uma espécie dura. Então, ele está ensinando como a gente deve montar o nosso dispositivo. Só que como a gente utiliza na seguinte sequência. Eu vou segurar o inalador na posição vertical. Então, aqui. Com a tampa fechada para evitar a perda acidental de dose. Na sequência, eu vou rodar a base transparente na direção da seta vermelha. Então veja só, aberto ou fechado, eu vou rodar a base transparente. Rodei a base transparente. O que vai acontecer? Até eu ouvir um clique, eu vou fazer uma expiração lenta e profunda, e agora veja, quando eu apertar esse disparador aqui, ele vai soltar a névoa. Ou seja, eu vou fazer uma expiração lenta e profunda, depois eu vou ajustar o meu lábio em volta do bucal, enquanto eu vou puxar lentamente, aí eu vou pressionar o botão. Então veja só, acoplei aqui, vamos imaginar que eu estou acoplado aqui. Então, ó, segura por 10 segundos de novo, depois nós vamos fazer uma expiração lenta e gradual, tá certo? Se o seu dispositivo ficar parado mais de 7 dias, eu devo liberar uma nebulização direcionada para o chão. Em caso de não utilizar por 21 dias, eu devo repetir as primeiras etapas de preparo do inalador. Os erros mais frequentes são agitar o dispositivo, ausência de expiração forçada prévia, expirar na direção do inalador, soprar no inalador e inalar pelo nariz quando era para estar puxando pela boca. Então esses são os nossos principais dispositivos inalatórios aí. Então para a gente revisar, bora lá. Quais são os principais? Lá em cima o PMDI, que é o dispositivo de aerossol dosimetrado, ele pode ser utilizado com ou sem espaçador. O dispositivo de névoa, que é o dispositivo de Soft Mist Inhaler, que é o dispositivo de névoa mista, e aqui embaixo os dispositivos de pó seco inalado. Todos eles podem ser utilizados em situações específicas. Em alguns cenários eu vou precisar eventualmente combinar um dispositivo com o outro. Primeira coisa, o seu paciente está no centro. Isso aí você precisa saber e precisa ter clareza disso. Seu paciente estando no centro, eu preciso saber a primeira coisa. A inalação consciente é possível?
ou é um senhor que tem demência de Alzheimer, ele não vai conseguir fazer a inalação consciente. Se ele não conseguir fazer a inalação consciente, vocês precisam ter clareza disso aqui também. Se o seu paciente não conseguir fazer a inalação consciente, o principal dispositivo para ele vai ser qual? PMDI com espaçador. Se o seu paciente consegue fazer a inalação consciente, eu preciso saber se ele tem fluxo inspiratório bom. Se ele tiver fluxo inspiratório bom, como por exemplo algum paciente asmático, primo diagnóstico, vai ter um fluxo inspiratório bom. Coordenação mão-respiração é preservada? É. Posso utilizar qualquer um dos dispositivos. Coordenação mão-respiração não é preservada? Aí eu só posso utilizar o dispositivo spray ou PMDI com o espaçador. Os outros dispositivos eu vou poder utilizar da mesma maneira. Então veja, que interessante. Aqui a única mudança é essa. Agora, se o meu paciente tiver um fluxo inspiratório insuficiente, aí precisa ficar claro para vocês que talvez eu não vou lançar mão do dispositivo de pó seco inalado. Só se ele tiver uma coordenação mão-respiração preservada e eu conseguir ativar o meu dispositivo de pó seco inalado. Tá bom? Caso contrário, se o seu paciente tem inalação consciente, fluxo insuficiente e não consegue coordenar a mão, eu preciso utilizar ou nebulização ou PMDI com espaçador. Então, assim que a gente vai efetuar a escolha racional aí do meu dispositivo inalatório. Tratamento de escolha, primeiro passo, ter clareza do que você está prescrevendo para o seu paciente. Controlar sintoma e redução de risco. Nenhuma droga inalatória tem impacto na mortalidade. Segunda coisa, características inerentes ao seu paciente. Compartilhar com ele, checar quais são as preferências do seu paciente. E depois, algumas características da ordem prática. Quais principais? Técnica inalatória, adesão ao tratamento, e eu devo expor custo para o meu paciente se aquele dispositivo não for disponível nem na farmácia popular, nem na farmácia de alto custo. Dispositivos inalatórios com fármacos inalatórios não são baratos. Só para a gente revisar, tenho 5 classes de fármacos inalatórios que são as principais aí para vocês saberem dentro da pneumologia. Claro que eu vou explicar isso melhor para vocês quando a gente conversar em farmacologia inalatória. Mas eu quero deixar claro para vocês que são as principais, são os beta-2 agonistas de curta e longa, antagonistas muscarínicos de curta e longa e corticoide inalatório, que vão estar em combinações aí com esses dispositivos inalatórios, tá bom? Então, introdução. Precisa ter clareza também, precisa saber que é melhor inalatório do que sistêmico, menos efeito adverso, menor dose e efeito exatamente onde eu preciso, tá? Primeiro deles, PMDI, muito fácil de prescrever, seu paciente consegue pegar na farmácia popular a qualquer momento, farmácias 24 horas, só que é difícil de usar, sobretudo quando eu não uso com espaçador. Dispositivos de pó seco inalado precisa de pressão inspiratória e de decorar vários e vários nomes e dispositivos aí. O dispositivo SMI ele ainda tem patente, é o Respimat, né? Mas ele talvez seja um dos melhores, se não o melhor. Espaçador sempre vai bem quando eu uso o dispositivo PMDI, na doença estável ou na exacerbação, e essa é a grande vantagem. E por último, eu preciso saber adequadamente quando eu vou escolher e qual dispositivo inalatório eu vou escolher para o meu paciente. Então vamos encerrar esse bate-papo de hoje com uma questão. A gente sempre tem a impressão de que isso não cai nas provas, não cai na prova de residência, o que é uma grande inverdade. Hospital Pequeno Príncipe 2021. Sobre o uso dos dispositivos inalatórios na infância, assinale a alternativa correta. Alternativa D de dado. Vamos começar de baixo para cima. Ele está pedindo a correta. O uso dos nebulizadores é bom para crianças pré-escolares, sendo o dispositivo de primeira escolha para o medicamento de uso diário. Vocês ouviram falar em alguma doença respiratória nebulizador de uso diário? Não, eu não tenho nebulização diária para nenhuma doença respiratória. C, os broncodilatadores em spray, independentemente da idade, podem ser utilizados em espaçador sem máscara? Não. Em pacientes em idade menor que 3, menor que 5 anos, eventualmente eu vou precisar da máscara, porque o paciente não vai ter prensa bucal adequada para utilizar o espaçador. B de bola, os dispositivos em pó são mais eficientes para deposição pulmonar e podem ser utilizados para qualquer faixa etária pediátrica. Eu não posso utilizar dispositivo DPI, porque o paciente precisa ter um adequado acoplamento boca-dispositivo e precisa ter uma pressão inspiratória. Portanto, sobrou a alternativa A.
Alternativa A. Não é raro constatarmos dificuldade no entendimento do uso dos dispositivos inalatórios por parte dos pacientes e médicos, o que é absolutamente correto, inclusive é uma das principais causas de má adesão terapêutica ali no paciente asmático. Deixo aqui para vocês algumas referências e enfatizo aqui que a terapia inalatória é a principal terapia ali no contexto da pneumologia e que eu preciso muito que vocês se apropriem desse assunto, sobretudo para tratar o seu paciente que está lá ou no pronto-socorro, na unidade básica de saúde ou mesmo no seu consultório. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Valeu!